Oi, gente! Os contos de fadas foram passando de geração em geração e tendo várias versões deles. E é uma tarefa complexa analisá-los porque a gente precisa observar a cultura e o contexto do momento. E se você acha que essas histórias foram pensadas para as crianças, tchan! Pasmem! Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eram histórias para distrair os adultos com um teor, muitas vezes, aterrorizante ou sexual. Então vamos tentar entender como é que era a Chapeuzinho Vermelho. Toda aquela história que a gente já sabe, a Chapeuzinho desobedeceu a mãe que falou, menina, não fale com estranhos. O que ela fez? Ela foi lá e falou com o lobo. O lobo falou, olha, vai por esse caminho que você vai chegar mais rápido. Mas não, ele pegou um atalho, chegou primeiro. Até aí, legal, todo mundo já sabe. O que a gente não sabe é que ele comeu mesmo a vovozinha, pegou as partes da vovozinha e o sangue e ofereceu quando a netinha chegou, a Chapeuzinho Vermelho, para ela. Então ela comeu as partes da vovó, que estava morta, e bebeu o sangue dela. E o pior ainda, o lobo, disfarçado de vovó, deitada na cama, pediu para Chapeuzinho ficar nua e deitar na cama com o lobo. Mas calma, nem tudo tá perdido. Charles Perrault, lá um dia ele estava tomando uma Coca-Cola, comendo uma passatempo, ele falou, o que é isso? Eu vou adaptar os contos e vou tornar para o público infantil. Então vamos ver aí como é que eu vou fazer, como que eu vou fazer todo esse cambalacho. Então geralmente nos contos de fadas tem personagens como diria Mussum, humildes, cacildes, que são que os lenhadores, são as damas. E com o passar do tempo, esses contos eles iam ter uma grande importância no desenvolvimento da criança. Por quê? Eles começaram a ter o objetivo de trabalhar questões internas, conflitos que a criança vai passando no decorrer da vida. A gente tem que entender que não é porque a criança é criança que ela não sente. Ela sente, mas como é muito nova, ela, por falta de vocabulário e imaturidade, ela não consegue colocar em palavras. Ela não consegue descrever o que ela está sentindo. Então vem a função do adulto de ensinar, olha, você está com raiva por causa disso. Isso daí é alegria, explicando para a criança, ensinando a criança a lidar com essas emoções. Num primeiro momento, para o adulto, parece que aquilo que ela está trazendo, aquele sofrimento, é alguma bobeira. Então, quando a criança vem falar para a gente, eu tô com medo do bicho-papão, aí o adulto fala, que bicho-papão, nem existe. Mas a gente tem o nosso bicho-papão na nossa cabeça, a gente tem aquilo que nos segura, a gente tem aquilo que nos limita, a gente também tem o bicho-papão. Ou quando por alguma razão o pai demora para buscar essa criança na escola e ela se sente abandonada, fica com medo, fica insegura, e caramba, vem, não vem. A função do adulto é ensinar a criança a nomear, entender o que ela está sentindo e aprender a lidar, que também é função, depois do decorrer do tempo, dos contos de fadas, porque a criança se vê naquela história. Então, por exemplo, a Branca de Neve, ela foge, porque ela convive com uma rainha extremamente invejosa e ruim. Só que quando ela foge para a floresta, a Branca de Neve consegue essa ajuda. O que passa para a criança? Tenha coragem. O conto, ele não tem data, nem tem tempo. Então permite que qualquer pessoa consiga fazer parte da história. Por isso que a gente observa vários adultos se emocionando, se identificando com as histórias. Parece que quando a gente escuta essa frase, abre uma porta aí para a ludicidade, para um mundo mágico. Então vamos observar uma história em duas perspectivas. Então vamos pensar numa criança que ela precisa vender doce no semáforo para ajudar nas despesas de casa. Quando ela escuta João e Maria, ela se identifica com a história de pobreza que João e Maria passam. Agora, se a gente pensa numa criança que foi criada pelos avós, ela pode se sentir em algum momento abandonada, rejeitada pelos pais, assim como João e Maria se sentiram quando foram ali colocados na floresta, né? Se sentiram com medo, sozinhos. Sobre a Chapeuzinho Vermelho que a gente falou agora há pouco, né? O que aconteceu? Fala da desobediência dessa criança. O Patinho Feio, né? Eu vou até colocar uma observação aqui, porque em alguns livros, alguns pensadores dizem que o Patinho Feio não é um conto de fadas, porque não tem castelo, porque não tem princesa, porque não tem bruxa. Mas alguns defendem que sim. Então vamos analisar o Patinho Feio. Muitas vezes a criança pode se sentir deslocada do grupo, seja dentro de uma escola, seja dentro da família,
Pode acontecer com aquele filho mais velho que está ali se adaptando com aquele bebê que chegou em casa e que demanda mais atenção. Então toda a família está voltada para essa criança em algum momento. O mais velho pode sentir o patinho feio. E tem a Branca de Neve também, que sente a ausência do pai, né? Que machuca essa ausência do pai. E às vezes a gente observa algumas pessoas mudando a história, tornando um pouco mais fofa, né? Com medo de traumatizar essa criança. Mas a gente tem que sempre lembrar que momentos ruins a criança também vai enfrentar e ela tem que aprender a lidar com isso. E os contos, eles falam na linguagem da criança de forma lúdica. Muitas vezes essa criança pede para ler várias vezes o mesmo conto. Por qual razão? Você já parou para pensar? Há muitas. Ou porque ela quer ficar próximo do pai, da mãe, né, quer ter essa troca, esse carinho. Ou porque ela já conhece a história, é algo familiar. Ou porque ela está elaborando algum conflito interno que nem ela sabe o que é. Aí, às vezes, a criança nem fica pedindo para você ler essa história. Mas você vê que ela assiste sempre a Branca de Neve. Folheia tudo que é de Branca de Neve. E daqui a pouco, ai, nem gosto mais. Agora eu vou ler outra coisa. Estou me interessando por outra coisa. Talvez ela já conseguiu elaborar internamente algum conflito que ela está lidando ali, que ela estava tentando lidar. Então, leia contos de fadas, porque eles trabalham a autoestima da criança. A criança aprende a lidar com os conflitos na família e ela conhece a si mesma. Agora, deixa aqui nos comentários, tem algum conto de fadas que você gosta, que você se identifica? Por que será? Você já parou para analisar a história? Agora eu vou finalizar aqui com um trecho do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. Vale a pena você adquirir, porque vai explicar bem a fundo o que significa cada conto. Vamos lá? Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si mesma e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança. Tchau, tchau, gente. Obrigada.